Que bom que estamos juntos para um novo estudo da lição da Escola Sabatina. Este é o primeiro trimestre de 2023 que tem como tema central, Administradores Fiéis, à espera do Mestre. E nesta semana, de 25 de fevereiro a 3 de março, estudaremos a lição 9, com o tema, Cuidado com a cobiça. Vamos orar e iniciar nosso estudo de hoje? Senhor, nos ajude a cada dia estudar a lição da Escola Sabatina. Abra nossa mente para compreender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Segunda-feira, 27 de fevereiro. Algo amaldiçoado no acampamento. Foi um grandioso momento da história de Israel. Depois de 40 anos no deserto, eles entraram na Terra Prometida. Por um milagre, cruzaram em terra firme o Rio Jordão em seu período de cheia. Essa travessia foi tão impressionante que se derreteu o coração dos reis pagãos em Canaã, e não tiveram coragem para lutar. Josué 5 verso 1. O primeiro desafio na conquista de Canaã foi a cidade murada e fortificada de Jericó. Ninguém sabia o que fazer para derrotar os habitantes dessa cidade, nem mesmo Josué. Em resposta à oração dele, Deus revelou o plano para a destruição da cidade, o qual eles seguiram. Mas, depois, as coisas tomaram um rumo ruim. Pergunta 3. Ouça Josué 7. O que aconteceu depois da poderosa vitória em Jericó, e que mensagem devemos tirar dessa história para nós mesmos? Josué, capítulo 7. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo, vão e espiem a terra. Os homens foram, e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram, não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens, para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E, então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué, levante-se. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga, santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão, segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse,
segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E, fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me, agora, o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata, por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, e os levaram para o vale de Açor. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E, depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Açor até o dia de hoje. Uma vez confrontado, Acã admitiu o que fez, dizendo que tinha cobiçado aquelas coisas. A palavra hebraica traduzida por cobicei, shimedi, tem sido usada em alguns lugares da Bíblia em um sentido muito positivo. A mesma raiz aparece em Daniel 9 verso 23, por exemplo, quando Gabriel disse com relação a Daniel: Deus o ama muito. No caso de Acã, no entanto, shimedi era má notícia. Apesar da explícita ordem para não saquear para si mesmos das cidades capturadas, Acã fez exatamente isso, trazendo descrédito sobre toda a nação. Após a derrota em Ai, Josué temeu: quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra, e, então, que farás ao teu grande nome? Em outras palavras, o Senhor queria usar essas vitórias para fazer com que as nações soubessem de seu poder e de sua obra entre seu próprio povo. Suas conquistas deveriam ser, de uma forma diferente, testemunhas do poder de Yahvé. Depois do fiasco em Ai, além das vidas perdidas, esse testemunho estava comprometido. E para finalizar o estudo de hoje, pensem como teria sido fácil para Acã ter justificado suas atitudes. Bem, é uma quantidade tão pequena em comparação com todo o restante do saque. Ninguém vai saber, e o que pode fazer de mal? Além disso, minha família precisa do dinheiro. Como podemos nos proteger desse tipo de raciocínio perigoso?